Luiz não veio. Cumprimento o vereador Zequinha Arroio, o líder do prefeito Tony Braga. Cumprimento o vereador Francisco José e o vereador. Aqui não está gravando, né? Vereador Branco e vereador Júnior. Cumprimento o secretário Paulo Inácio, que está ali na delegacia, o professor, pessoal do Conselho Tutelar, professor ali só o nosso amigo Anderson. Cumprimento os professores, também estão poucos, né? Eu acho que estão bem satisfeitos, graças a Deus. E eu cumprimento a todos. E também quero aqui apresentar aqui o nome do rapaz do site aqui, Mazinho, né? Eu vim aqui para implantar aqui um site que foi contratado para que seja, também foi contratado do Josimar, para que daqui para frente a gente faça uma transmissão. A gente pensava em transmitir ao vivo, direto, mas nós temos um problema de internet e infelizmente não vai dar para ser. Mas vai ser gravado e logo, posteriormente, já está 8 horas, né? 8 horas, 9 horas, já está no site. Eu não entendo nem bem de internet, essas coisas, mas vocês entendem, o povo entende que a gente tem que evoluir, né? É o que pensa o jovem, é o que nós estamos precisando de evolução. Cumprimentar o presidente do sindicato, o Nacélio, né? E em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Jurim, exercício 2014. Primeiro presidente, convidar todos os presentes a rezar a essas criaturas do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A presidente da PIOC, a nossa amiga professora de lei, vereadora, sem dúvida. Convida a Eugênia do Paulo de Tarso, a vereadora Eugênia do Paulo de Tarso para fazer a estação bíblica e convidar toda a ficar de pé para o outro. Boa tarde a todos. Para a nossa meditação, iremos ler o Salmo 91, o versículo 10, 14, o 15 e o 16. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois que tão encarecidamente me amor, também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei, dar-lhe abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Peço ao senhor secretário que possa chamar os vereadores. Antônio Bastos Fraga Filho, Cícero Souza Costa, Francisco Evandro Pinheiro Júnior, Francisco José Ferreira da Silva, Francisco Nacélio Pinheiro, presente, Francisco Vanci Salles Ferreira, Israel Barreto Alves Pinto, José Quinto Barros,
Leonardo Teles de Andrade, Maria Eugênia Vasconcelos de Araújo e Sebastião Soares da Silva. Havendo um negado, declaro em nome de Deus aberta a legislação. Tá bom, não. Ao pequeno presidente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão de hoje. Ata da segunda sessão ordinária, exercício 2014 do biênio 2013/2014, primeiro período do Ceará. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2014, na Câmara Municipal de Mirim, às 17 horas, deu-se início à sessão. Em seguida, o presidente convocou a Deus para fazer a oração que Cristo nos ensinou. Logo após, conforme a resolução número 1/2007, referida à citação bíblica pelo vereador Júlio da Farmácia. Em seguida, o presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Após a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Antônio Braga Bastos Filho, Cícero Souza Costa, Francisco Evandro Pinheiro Júnior, Francisco José Ferreira da Silva, Francisco Nascimento João Pinheiro, Francisco Vassis Salles Ferreira, Israel Barreto Alves Pinto, José Quinto Barros, Leonardo Neves de Andrade, Maria Eugênia Vasconcelos de Araújo e Sebastião Soares da Silva. Havendo número legal de vereadores, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Passou ao pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida, o presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias constantes da ordem do dia, ou seja, emenda aditiva e quantitativa ao projeto de lei 36/2013, de autoria do irmão Lembrado, bem como o projeto de lei número 2/2014, de autoria do vereador Marcelo Zé Afrânio, que foi prontamente atendido. Passando ao expediente, o presidente informou que os senhores vereadores teriam 5 minutos para a inscrição daqueles que desejarem fazer uso da tribuna. O presidente concedeu a palavra como primeiro orador escrito vereador Irmão Branco, que cumprimentou a todos, disse que em resposta ao líder do prefeito na casa, trouxe a relação das 6 localidades atendidas pelo DENOX, com perfuração de poços profundos, citando Açu de Frios, Botafogo, São Domingos, Recife, Lagoa das Pedras e Santo André. Em seguida, falou que o Mirim foi contemplado com o programa de perfuração de poços, agradecendo ao vice-governador Domingos Filho, e registrou ainda que o deputado federal Domingos Neto foi o deputado que mais conseguiu liberar emendas parlamentares para o Ceará, atingindo um total de 14 milhões de reais, sendo o segundo do Brasil em quantidade de emendas liberadas. Seguiu agradecendo também ao ex-vereador Felipe Choro, acrescentou que foram atendidas também as comunidades Cachoeira, Assentamento, Maracajá, o vereador Irmão Lembraga passou para parabenizar o trabalho de perfuração dos poços e perguntou quanto de recurso foi designado para o Mirim dos 14 milhões enviados para o Ceará através do deputado Domingos Neto. O vereador Irmão Branco disse que responderá ao líder do prefeito num outro momento e encerrou citando o secretário de Educação, Paulo Itácio, dizendo que haverá reunião para definir o índice de correção dos salários dos professores. O presidente concedeu a palavra como próximo orador inscrito o vereador Israel Pinho, que cedeu o seu tempo ao vereador Irmão Branco. A mesa garantiu a palavra ao vereador Irmão Branco, após o pronunciamento do último vereador regulamentado e inscrito. O vereador Júlio da Farmácia cumprimentou a todos, ressaltou que solicitou a recuperação da estrada que dá acesso ao distrito de São Joaquim e que, infelizmente, até agora a recuperação não aconteceu. Citou notícias de jornais da região falando do trabalho realizado pelo deputado federal Domingos Neto na captação de recursos para o estado do Ceará e agradeceu pelos esforços profundos enviados para o Mirim através do referido deputado. O vereador Francisco José agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa tribuna, cumprimentou a todos e registrou a presença no plenário das pessoas interessadas no projeto de lei que trata da proibição dos paredões do Mirim, ressaltou que ficou satisfeito porque finalmente está sabendo onde os poços profundos estão sendo perfurados em nosso município. O vereador Júlio da Farmácia partiu para parabenizar o vereador Francisco José pelo trabalho realizado pelo mesmo na área da saúde. Citou ainda os demais vereadores que trabalham nesta área tão importante. O vereador Irmão Lembraga partiu também para enaltecer o grande trabalho desempenhado pelo vereador Francisco José.
O vereador Francisco José agradeceu aos colegas pelos elogios e encerrou seu pronunciamento dizendo que talvez o serviço de recuperação da estrada de São Joaquim ainda não tenha acontecido em virtude do operador da patrol, Raimundo. O operador Raimundo ter ido trabalhar em Maracanã e o operador que passou no concurso público ainda não foi convocado. O vereador Marcelo José Afrânio cumprimentou a todos, pediu a assessoria da casa para confeccionar voto e congratulações à senhora Maria Alves da Silva, conhecida como Tereza, pela passagem de seu aniversário. Registrou que esteve presente à audiência pública sobre a saúde, onde se falou sobre os problemas que estão acontecendo no programa do leite. Disse que a causa dos problemas está na burocracia da parte do governo federal. O vereador da farmácia partiu para dizer que o povo não entende sobre essa burocracia do programa do leite. E querem receber o leite. Não interessa saber de onde vem. O vereador Montanha Braga partiu dizendo que às vezes não se dá valor às audiências públicas, mas que participou da audiência pública da saúde, onde foi abordado o problema do leite e foram dadas as devidas explicações sobre o assunto. A vereadora Eugênia Politas partiu para registrar que a assessora, que é assessora da Secretaria de Educação e que lá o pagamento é feito antes de receber a mercadoria. O vereador Marcelo José Afrânio encerrou dizendo que o DENOS vem fazendo um trabalho muito importante neste momento de seca e que pediu à senhora Leão Fortaleza, assessora do deputado Danilo Forte, a perfuração do poço na localidade de Beira d'Água, onde mora o senhor Zé Esteiro, e que o referido poço brevemente será perfurado. A vereadora Eugênia Politas cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por estarem todos vivos, parabenizou o prefeito Zé da Marieta por não realizar a festa de carnaval este ano em Umirim. Falou ainda que o dinheiro que seria utilizado na festa servirá para recuperar orçamentos em São Joaquim e recuperar a Praça Joaquim Boa. Registrou que em breve haverá reunião para definir o reajuste dos professores e convidou aos vereadores para que os mesmos participem desta reunião para opinar e tomar conhecimento da real situação financeira do Fundeb. O vereador Montanha Braga partiu para garantir que estará na reunião do Fundeb e convocou que todos os vereadores que estejam presentes na citada reunião. O vereador da farmácia partiu para perguntar quem participará da reunião e garantiu que também estará presente. A vereadora Eugênia Politas encerrou agradecendo ao vice-governador e registrou que todos os políticos votados em Umirim têm a obrigação de trabalhar pelo nosso município. O vereador de Montanha Braga parabenizou o prefeito Zé da Marieta pelo trabalho à frente da prefeitura, registrou que o Umirim receberá um caminhão-pipa na próxima segunda-feira, falou da reforma do Porto de Saúde Castoré, que está com 90% das obras concluídas, inclusive com os funcionários trabalhando até mesmo durante os 4 dias de carnaval. Ressaltou a conquista de 50 cestas básicas e 150 garrafões de água mineral para atender as pessoas carentes. Falou que quarta-feira próxima haverá uma licitação para a aquisição de uma ambulância nova para a Secretaria de Saúde. Falou ainda da ampliação da captação de água do Açude Frios para atender a comunidade de Carnaúba. Parabenizou o prefeito por não fazer festa de carnaval em Umirim este ano e disse que a água da Municipalina será também executada com recursos próprios. Falou da casa de recuperação que será instalada em nossa cidade e que, por enquanto, tem 5 pessoas internadas numa casa de recuperação em Aquiraz, apoiadas pelo município através de suas secretarias, inclusive com o custeio de pagamento pelas internações e disponibilidade de transporte para as famílias irem visitar os seus parentes internos, e disse que há vagas ilimitadas para dependentes químicos. Na minha parte, diz aí, comentou sobre a falta de vídeo do governo do Estado, e não é do governo do Estado, falei CONAB, governo federal. 75 minutos. Senhor presidente, por questão de ordem, gostaria de pedir a sua permissão para me ausentar desta sessão por motivo de força maior. E quero cumprimentar aqui todos os presentes, da pessoa da Cicalista, de Helena e do nobre secretário de Educação, Paulo Pitácio, sintam-se todos abraçados, e também o cineasta aqui de Umirim, Anderson. E quero deixar aqui o meu voto a favor da mensagem 03/2014 e deixar também o meu voto
na mensagem 04/2014. Peço desculpa aos professores por não ter comparecido à reunião, mas estava em uma audiência no Fórum Cláudio Bevilacqua em Fortaleza. Por esse motivo, não pude estar presente, mas estive conversando com o nosso colega vereador Irmão Branco e também sou a favor. Era só. Vai não, João, ficar com saudade. Você só tem conversa com o branco agora. Corrigir a página. Registrou a ineficiência da distribuição de milho para os agricultores por parte do governo federal através do CONAB. Atestado de instrução. Nota de instrução para aprovação. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias constatando que o dia projeto de lei 03/2014 que trata do aumento de salário do magistério e o projeto de lei número 04/2014 que trata do aumento do pessoal do Conselho Tutelar. Não, presidente, questão de nós só fazer um pedido da mesa para que os projetos sejam lidos aí apenas as mensagens para que, né, dê mais uma agilidade aí, até porque nós vamos pensar aí, Mensagem número 3/2014, Ceará, 14 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ceará, senhores vereadores e vereadoras. Tenho a honra de encaminhar essa última Casa Municipal, no incluso projeto de lei que reajusta o piso salarial do magistério com base no plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério Jumirim, conforme determinada Lei Federal número 11.778, em 16 de julho de 2008. O reajuste ora proposto, o objetivo está estabelecer a valorização dos docentes, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade de serviços prestados à população escolar do município de Jumirim, e ainda a eficácia e a continuidade da ação administrativa, além de cumprir a determinação do Ministério da Educação, MEC. Além disso, nesta oportunidade, estamos restabelecendo a tabela vencimental dos técnicos em assuntos pedagógicos, supervisores pedagógicos e auxiliares de ensino 1 e 2, por entendermos ser fundamental estabelecer uma carreira digna e valorizar tais profissionais, certo que o elevado espírito público de Vossa Excelência e de seus pares presidirá a decisão legislativa. Reitero na oportunidade, protesto de estima e apreço. Iniciará 14 de março de 2014, Prefeito Municipal José Pinto da Silva. Ordem do expediente. Os senhores vereadores que desejam fazer uso da tribuna, tem 5 minutos para. Tem uma mensagem? Mensagem número 4/2014, iniciará 17 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, 11 de 13 de 12 de 2011. Dada a relevância de que se reveste o presente projeto de lei complementar, esperamos contar com a pronta aprovação de todos que fazem essa casa legislativa e que renovamos o protesto de estima e distinta consideração. Cordialmente, José Pinto da Silva, prefeito municipal, e o senhor excelentíssimo Francisco Gonçalves Pereira, presidente da Câmara Municipal de Jumirim, Ceará. Passamos a ordem do expediente. Os senhores vereadores que desejam fazer uso da tribuna, tem 5 minutos para fazer a execução. E dizer, falar aqui um pouquinho do concurso, né, do concurso da Câmara, que foi as provas realizadas domingo, e que acho que quinta-feira já sai o resultado. E também a lei orgânica que a gente está reformulando, né, e que houve, por isso o atraso agora.
quase meia hora e a gente estava numa reunião, né, onde a comissão se reuniu para examinar o andamento dessa lei que a gente está reformulando, e na própria lei dizia que tinha que ser reformulado em um ano, passava a ter 20 mais 28, e a Câmara agora teve a oportunidade de fazer essa reforma. Esperamos, nós vamos ter uma audiência pública e querem convidar a vocês do sindicato, aliás, a todos, convidar a todos, para que a gente faça uma lei com uma participação popular e que sirva uma lei que abranja os direitos de todos os nossos municípios. Então a gente vai, quando for fazer essa audiência, a gente vai mandar divulgar e convidar, né, e gostaria muito de ter a presença de vocês. Então, iremos marcar a audiência para segunda-feira, né? 5 horas da tarde, né? A audiência da reforma e da lei orgânica, 5 horas da tarde. Então, eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. Terminando aqui as inscrições. Primeiro orador inscrito é o Braga, Antônio Braga. Braga e Branco aqui. 10 minutos. Quero aqui cumprimentar a todos na paz do Senhor, né? Uma boa noite. Cumprimentar aqui toda a mesa, na pessoa do nosso presidente Mancini. Cumprimentar hoje aqui todos os, vamos dizer assim, funcionários do Poder Legislativo, a pessoa do meu amigo, o Dr. Tiago Abreu. Cumprimentar aí hoje o plenário, né? Cheio, cumprimentar aí o Paulo de Castro, né? A pessoa aí de todos que fazem o plenário hoje nesta casa. Também aí a professora irmã Dejanira, a pessoa das professoras que se encontram aqui, a irmã de Aleda, o irmão Marcelo, o Mundico, né? Conselheiro tutelar, a minha irmã Bia, a filha ali da irmã Verônica Valcila, né? Se não me engano. Ronaldinho Gaúcho, né, a Patrícia, o Batista em especial, eu queria aí, cumprimentar o meu amigo Anderson Magalhães, né? Essa semana foi notícia aí a nível estadual, o seu filme, né, Escuridão e a Luz Divina, né? No qual ele esteve presente aí dando entrevista na TV Diário. Eu não assisti porque lá em casa não pega, para tem bola, mas acompanhando pelo Face. Vários comentários, né? Também aqui queria me parabenizar antes. A gente sabe que é uma luta muito grande você descer o projeto, os apoios são poucos, até porque a gente também tem uma grande dimensão de trabalho e muitas vezes a gente quer ajudar, tem a boa vontade, mas não tem realmente a condição que esse seu projeto vá em frente, né? Mas eu quero dar os parabéns pela sua coragem e também hoje, por que não dizer, né, pelo seu prestígio de estar aí numa rede de televisão a nível estadual e também até a nível nacional, porque a TV Diário pega em vários estados do nosso país. Queria aqui, meus amigos, só deixar aqui algumas ressaltações aqui do que hoje a administração Igualdade para Todos vem fazendo no nosso município, e aqui já até fazendo aqui vamos dizer assim, isso até para o irmão Cícero eu estava meio triste, eu esperava mais professores aqui. Né, porque hoje é de interesse, né, mas já está sabendo como é que vai ser, né, Paulo? Não vem, né? Tem dúvida, e é isso que tem uma credibilidade da administração, sempre fazendo os esclarecimentos nos sindicatos, com os professores, que também poderiam estar aqui presentes, né, mas vieram aí a irmã Dejanira e a irmã Patrícia, que Deus abençoe a todos, e o Marcelo, né, que é professor também, é de Aleda. Hoje amanhã, irmãos e amigos, novos colegas, vereadores e o público aqui presente,
vai receber lá em Sobral a regularização das terras do crédito fundiário. Nosso prefeito vai estar lá presente. Amanhã também vai ter a assinatura do abastecimento de água das localidades de Moçambique e Pedregulho, né? Uma grande vitória para aquelas localidades, para aquelas comunidades, no qual também vão ter água na torneira, né? Moçambique e Pedregulho. Lembrando aqui também, como foi uma promessa do nosso prefeito Zé da Marieta, e a gente sabe que quando o homem diz, ele faz, a creche de São Joaquim já foram reiniciados os trabalhos e nós vamos aqui torcer, pedir a Deus e sempre estar ali na cobrança para que até o final do ano aquela grande creche seja inaugurada. Parabenizando aqui também ao nosso secretário Paulo de Tassi, que a gente sabe muito bem da determinação que ele vem tendo em prol da educação do nosso município, por que não dizer do município em geral, né? Amanhã, o nosso prefeito vai estar em Fortaleza pela manhã, recebendo o carro-pipa, que também vai beneficiar aquelas localidades ali de Carnaúba, Cipual, ou seja, todas as localidades que necessitam de água, né? Vamos receber o carro-pipa, no qual vai estar presente lá a presidente Dilma, e à tarde o prefeito vai estar em Sobral, né? Também com a presidenta, e o governador Ciro Gomes, também para a assinatura dessas terras, né? Do crédito fundiário. A ambulância, como a gente citou aqui na sessão passada, a não realização do carnaval no nosso município. E foram feitas várias postagens no Feito, e algumas pessoas, não todas, né? A maioria parabenizando, mas umas até duvidando como é que o prefeito ia fazer esses investimentos em algumas áreas, né? E graças a Deus, eu já disse aqui, já disse ao nosso chefe prefeito, que só serei líder dele até o momento que eu ver o compromisso da administração com o povo de Umirim. E hoje eu tenho visto isso. E aí, ó, não foi feito carnaval, foi dito que o dinheiro ia ser investido em quê? Na saúde do nosso município. E já foi licitada a ambulância e tem um prazo de 40 dias para a empresa entregar a nova ambulância. Município do Poste de Umirim, com 4 ambulâncias, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, é difícil, não só no estado do Ceará, mas até no Brasil. Foi dito também a respeito que ia ser utilizado no combate à seca. E está sendo utilizado, já foi, né? Já aumentaram em mais de 300 metros a captação de água no nosso edifício para a localidade de Carnaúba. Foi também dito que ia ser investido nos dependentes químicos. Conversando com o prefeito, onde já são 10 internos numa clínica em Arquirade, pessoas que estão tentando se reabilitar, pessoas que estão querendo viver, pessoas que estão querendo renascer para a sociedade, pessoas que estão buscando a sua recuperação. E aqui nós temos a obrigação de prestar contas do que o prefeito prometeu e que, graças a Deus, está cumprindo, né? E a gente tem esse compromisso. Digo sempre, a administração, igualdade para todos, não tem nada a esconder. É uma administração que trabalha tentando fazer o melhor para o povo do nosso município, e a gente vem dando sustentação aqui na Câmara, creio eu, que não é à toa que o prefeito conta aqui com a maioria de 8 vereadores fazendo parte da base aliada, sempre com percalço, e a gente sabe que grupo grande tem um disse-me-disse, e às vezes está chateado com um e com o outro, mas na hora do pega para capar nós estamos todos juntos, unidos, porque esse grupo é que vive no dia a dia do povo de Umirim, um ajudando de uma forma, outro ajudando de outra, um viajando para um hospital, outro para outro, é o prefeito atendendo todo dia na casa dele, é o prefeito dando uma assistência à comunidade, aos vereadores, e é por isso que eu gosto desse grupo. E mais que mesmo. Quero fazer uma pergunta, você falou a respeito do governador vai entregar a respeito, não sei se é pelo IDAS essa aí, né? Foi uma medida que eu... É do crédito fundiário. Eu vou me aprofundar no assunto, irmão, aí eu passo para o irmão. Mas aqui o Zé só passou para mim que vai ser a regularização fundiária. O título de propriedade. Foi mesmo, porque ele fez essa medida, até o menino do irmão Branco foi que emitiu aqui essa parte desse baixinho. Então, já está lá no IDAS
E lá está tudo prontinho. E um irmão meu foi lá, em Fortaleza, aí disse que o governador é em entregar mesmo. Agora eu não sei se este caso ele entrega lá, no Sobrando, para cada município, né? Para cada município. No assunto e ainda hoje na manhã eu ligo para o irmão para dar bem direitinho aí a situação, viu, irmão? Lembrando também aqui que a quadra do Mocinho Bom já vai ter início agora no começo de abril, a construção da quadra do Mocinho Bom. Então, assim, queria também aqui ressaltar esse trabalho feito da Léo Campo do nosso município. Queria pedir aqui desculpas às pessoas que estão aqui pela demora, porque hoje houve a primeira reunião com a comissão especial de revisão da lei orgânica do nosso município. Só vale ressaltar, irmão Marcelo e irmã de Almeida aí fazem parte dos sindicatos, que desde 1990 não havia uma atualização da lei orgânica do nosso município. E hoje a gente tem a honra de fazer parte desse trabalho, sendo um fato até histórico para o nosso município. E aqui eu queria agradecer desde já ao presidente Vancir pela ideia e ao meu amigo, mais uma vez, Tiago Abreu, doutor Tiago Abreu, que vem dando total apoio a gente, condição de trabalho e juridicamente, para que a gente possa trabalhar nesse sentido de atualizar essas leis que já estão tão antigas no nosso município, né? Então, assim, meus irmãos, desde já não vou estourar muito tempo, né? Não assinar na matéria. Assim, daqui a pouco, o mais importante do dia hoje, todo mundo sabe aí, é o salário dos professores, dos conselheiros tutelares. Estamos aqui, meu irmão, e a administração global para todos está de portas abertas para aqueles que querem ajudar a administração. E o povo de Umirim, principalmente. Muito obrigado. Próximo produtor inscrito é o Marcelo. Sem dúvida, Marcelo. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais um momento nesta casa. Quero saudar aqui o senhor presidente Vancir e a todos os vereadores que aqui estão, ao vereador Eugênio. Agradecer aqui a presença dos sindicatos, da nossa amiga Jaleira, do Marcelo, a todos os conselheiros que aqui estão, o Diego, o Anderson, ao secretário Paulo Tasso, a todas as professoras, Ronaldinho Gaúcho, sinto-se todos abraçados. E queria também deixar aqui um abraço especial também para a nossa amiga Tianira, dizer que o projeto de nomeação do posto da Canaú foi ações valiosíssimas e que deixou uma preocupação a nós vereadores que os alunos, o número de alunos do nosso município está diminuindo, mas que eu sei que não é por falta de interesse do secretário ou do Poder Executivo, mas que são problemas que atingem o nosso Mirim e com certeza nós vamos nos unir para que isso não chegue a acontecer. Quero também deixar aqui um grande abraço aqui ao Mundigo, nosso secretário, nosso conselheiro mais antigo, no qual eu tive o prazer de trabalhar junto com você, de observar seu trabalho, e em seu nome eu parabenizo a todos os outros conselheiros que lutam para que possa trazer dias melhores para os nossos adolescentes. E convidar, para finalizar minhas palavras, convidar os vereadores a uma reunião que o Ageu, nosso amigo Ageu, o seu grupo, pediu para que a gente tivesse presente. A gente vai marcar, vai nos avisar, que é a respeito dos comerciantes que se estendem um pouco mais no horário da noite, que algumas pessoas vieram, nos pediram aqui um apoio, em que eles foram abordados com muita dureza, forçando a fechar o seu comércio na noite, e eu não sei porquê, e a gente tem que procurar saber quais são as informações, e também saber do Poder Judiciário qual foi a decisão por isso que está acontecendo. E eles já de antemão já se comprometeram para que, se houver algum problema com o Judiciário a respeito de horário ou de vender bebida a adolescentes, eles já estão se comprometendo que vão seguir as orientações judiciais que forem repassadas para eles. E ele já deixou o convite para nós comparecermos nessa reunião e vai marcar. O Ageu. Bom, vereador,
desculpa aí, só pedir aqui uma parte. Eu não estou entendendo aí como é o sistema aí. Porque houve uma portaria do nosso juiz, do nosso promotor, que proibiu a menores, né, estarem à noite, essas coisas. E foi, eu vou até me informar melhor como é que foi o procedimento, e que o horário da noite, alguns comerciantes da noite estão sendo abordados por policiais. Até uma comerciante aqui até se emocionou aqui, dizendo que foi muito, não vamos dizer agredida, porque eu não sei bem, ela ficou de explicar nessa reunião, foi tratada com muita dureza, né? E aí pediram nosso apoio para que a gente pudesse ouvir, né, o que eles estão sentindo e a gente poder tentar ajudar esses comerciantes. Mas como se trata de uma portaria do juiz, né? Eu particularmente eu não sei se cabe até regador se meter nisso não. Mas é o seguinte, eu não me nego a ouvir o foi que aconteceu, porque lá a portaria fala sobre menores, né? Se eu não me engano, eu confesso a vocês que ainda não li essa portaria, eu confesso a vocês. Agora, se é uma decisão lá do juiz, eu não sei se cabe o vereador, né? Se mandou fechar, se mandou, tem que saber o porquê, né? Eu estou deixando aqui o convite, né? Até porque nós reclamamos muito aqui quando o Ministério Público se meteu aqui na lei dos paredões, né? E os poderes são independentes, né? Se o juiz lá baixou a portaria, eu não sei se cabe não, mas a gente vai analisar bem aí o que é a pauta. Eu quero saber primeiro a pauta do que eles querem conversar. E não me negarei em nenhum momento eu ouvir não. Agora a gente tem que ir com embasamento, a gente tem que ter muita responsabilidade no momento desse, até porque o nosso município está passando por uma turbulência muito grande, e na hora que o poder do Ministério Público, que o juiz e que os policiais resolvem trabalhar, aí meu vereador se meter, eu não sei se cabe não. A gente tem que saber primeiro a pauta para a gente não sair voando por aí, e aí depois a população vai para cima da gente. Com certeza, eu estou deixando aqui o convite que ele fez, né, e essa comerciante, ela se emocionou, até se emocionou e pediu que nós vereadores pudéssemos escutar a classe. E eu deixo esse convite para quem pudesse comparecer lá no grupo dele, ele disse que ia marcar a data. E agradecer a atenção de todos, parabenizar a todos, toda a equipe do secretário de Educação, que nos recebeu muito bem, e os interessados, os professores, nesse reajuste que vai ser votado agora, também ficaram satisfeitos, e a gente fica muito feliz, e dizer que a gente está aqui para ajudar o que for possível aos professores e aos conselheiros da nossa cidade, que são funções de grande importância. Muito obrigado, boa noite. Nobres colegas vereadores, o plenário aqui bem representado. Queria cumprimentar os dois sindicatos aqui presentes, o professor de Galeda, a PEOC, e o nosso irmão, professor João Marcelo, pré-candidato a este poder, né? Se Deus quiser, né, irmão Marcelo? Meus senhores, minhas senhoras, aqui presentes, cumprimentar aqui o ex-presidente dessa casa, nosso amigo Amildinho, nos assessorando, juntamente aqui com o simpático Dr. Tiago Ramil, né? Senhor presidente, estava ouvindo aqui quando o nobre líder do senhor prefeito, quando ele dizia da importância do grande salto nessa área que muitas pessoas, nossos irmãos do sertão, tanto torcia, né, irmão Zequinha, para receber esse título, e graças a Deus parece que agora desenrolou, e segundo o que nos foi dito por um dos assessores
do governo do Estado, ele vai entregar simbolicamente um título e, posteriormente, com certeza, o secretário do Desenvolvimento Agrário, Nelson Martins, estará aqui na nossa cidade, como nas demais cidades também, para fazer essa entrega tão importante a cada proprietário que a gente conhecia há tantos anos, pessoas que possuíam, mas acho que não era nem o valor, sabe, doutor Tiago? Porque a gente às vezes fica acomodado, né? E não legaliza, mas realmente isso é muito importante. Gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Educação, a qual a pessoa do nobre secretário, ex-prefeito da cidade, Gilmirim, hoje secretário Paulo de Tarso, pelo convite feito para que esta casa pudesse participar da reunião, exatamente que traz a pauta mais importante de hoje, quando se trata do reajuste do magistério. E nós tivemos ali, como já falou os colegas que nos antecederam, e a pauta era 3 objetivos. Primeiro, reajuste. Segundo, palavra do secretário. Problema, e eu quero aqui voltar atrás, nobre secretário, que há um ano atrás, quando eu estava ainda nessa casa como vereador, 1 ano e meses, e já tinha ansiedade de ser resolvido o problema do aluno de deficiência física e mental também, né? E especial, o aluno especial. E ele disse que no mês de abril vai resolvido o problema do aluno especial, tão procurado pelas professoras que sofrem um pouquinho a mais com os alunos especiais. Foi a primeira pauta do nobre secretário, juntamente com o assessor Dr. Arnaud. Dr. Arnaud. E a segunda foi os percentuais que logo mais vai ser dito aqui pela mesa diretora. E o terceiro, que enganchou um pouco, foi exatamente os 3,5% da avaliação conforme o plano de cargos de carreira. E, no momento, eu já disse até para o secretário, se não me falha a memória, na última parte, quando foi, não sei se algum dos colegas lá perguntaram, ou se foi o assessor que falou com as suas próprias palavras, que seria dado durante o 2014. E nós sabemos que até dezembro de 2014, lógico. Agora eu quero chamar a vossa atenção, e é bom, irmã Eugênia, que o nobre secretário esteja aqui. Ele é conhecedor dessa lei, mas ao decorrer dos tempos, né, a gente esquece que realmente a gente, após o computador, a gente diz que a gente não é computador, a mente não é, né? Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para a Lei 319/2008, de 27 de março de 2008, quando, lá no seu artigo de número 20, e o inciso 1º, diz que os profissionais poderão ser beneficiados com a progressão por merecimento e a cada 36 meses. Ora, se a cada 36 meses, aqui foi 2008, e a lei é bem clara, 36 meses. E se a lei foi sancionada
No dia 27 de março de 2008, significa dizer que os 3,5% vai para a conta se for de acordo com o secretário, de acordo com o executivo e com acordo com o secretário, com certeza está completando 3 anos agora em março. Significa dizer também, eu até disse para o secretário, que está no plano, é lei, e ao não ser que foi feita alguma emenda quando eu não estive aqui. Mas essa lei é existente, e ele fez até uma colocação quando ele vinha chegando, e disse, mas é bom porque lá no final do ano já pega a avaliação desse ano. Mas aí não é os 3 anos, já passa para 4 anos, porque ela será aprovada no final do ano, só recebe em janeiro. E aí já passa para o 4º ano. Mas esperamos que, é muito flexível, né? E com certeza levará ao executivo e para que seja cumprido o plano de cargos e carreira do magistério, com certeza ele vai colocar já em pauta, até porque ele também é professor, ele tem boa vontade, ele diz aonde tem oportunidade que está no cargo, mas é professor, faz questão de dizer que é professor, mas independente disso, nós sabemos que a lei é para ser cumprida, né, doutor? Então, fica aqui as minhas colocações e esperamos que mais tarde venha aqui a resposta positiva para que isso venha acontecer. Aproveitando a oportunidade aqui e não fugindo do assunto, no reajuste, e eu já fiz essa pergunta, mas eu quero deixar registrado aqui, no reajuste de janeiro, quando veio o reajuste a todos os servidores do município, para que possa assim se atualizar com a determinação da lei maior. Lá no quadro, eu vi um profissional, professor de educação física. Ele é de nível superior e eu fiz essa pergunta a uma pessoa e ficou uma dúvida. Somente ele que veio naquele momento. O salário foi votado aqui na casa, é R$3.100. E ficou assim, muito em aberto, porque não tem diretamente na lei, não determina qual é o grau daquele profissional. Então, gostaria que depois o nobre líder do senhor prefeito pudesse nos trazer essa resposta para que a gente pudesse tirar a dúvida. Não, vereador, o assessor da Câmara estava aqui conversando comigo, eu não prestei atenção na sua pergunta. Dá para você repetir? É bom que eu pegue a cópia quando foi reajustado o salário de todos os funcionários da prefeitura, o quadro de pessoal, para atualizar. Eu não sei a data, eu não estava aqui ainda, não sei a data, mas já foi esse ano. Veio um profissional, professor de educação física, somente ele, e o salário dele é R$3.100 e não vem discriminando só vem dizendo que é de nível superior. É a discriminação, e eu gostaria que Vossa Excelência conseguisse e trouxesse para que nós tirássemos alguma dúvida. E se ele está ocupando aonde o local, só isso, da secretaria, porque está muito em aberto se é na Secretaria de Educação ou não, mas é um professor de Educação Física. Então,
esperamos que, ao decorrer desta sessão, possa ser, eu estive aqui de manhã e pedir a cópia da pauta do dia. E o nobre assessor nos deu o reajuste que estava em pauta hoje só a da educação, mas o presidente já explicou e disse que iria fazer uma explicação para que, porque chegou um outro reajuste, e quando a gente trata-se de reajuste, aqui está o Conselho Tutelar bem representado pelo Mundica, a qual eu quero cumprimentar todos os demais do ano. E estou concluindo, senhor presidente. E eu disse para ele, mas reajuste é muito bom, porque reajuste não é aumento. Eu tenho uma concepção que reajuste é somente para cobrir uma parte da inflação que não é fornecida 100%, eu não tenho nenhuma dúvida disso. São essas minhas palavras e os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Todos e a todas, estamos felizes em estarmos aqui mais uma vez e gratos a Deus por essa oportunidade que nos tem dado de estarmos aqui. Gostaríamos de cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do nosso presidente Franci, do nobre colega Cícero e Nacélio. E a todos os colegas, os demais vereadores, se sintam abraçados. Gostaria também de expressar nossa alegria em nós vermos uma casa, a Casa do Povo, tão bem assistida hoje, e com especialidade, já que nós não tivemos o prazer de ter visto todas as mulheres no Dia Internacional, né, das Mulheres. Nós somos a única vereadora mulher e nós não tivemos uma sessão assim na data, mas eu gostaria de abraçar todas as mulheres que aqui estão e parabenizar pelo dia que passou. E eu sou suspeita porque sou mulher, mas nós somos importantes sim na vida dos homens, né? Dos nossos filhos, dos nossos companheiros e da nossa sociedade. E com especialidade, cumprimentar os professores que estão aqui, que eu gostaria de carinhosamente, com muito prazer, citar o nome deles. Contamos aqui com a presença do meu amigo particular, o Caio, que é o mais novo professor, né, Caio? Parabéns, Deus ouviu o teu clamor, tu está aí e é professor efetivado, não é assim? A Bia, a Valcila, o meu amigo Batista, também amigo particular, a Patrícia, o irmão Nacélio, que é o presidente do SINCEP, a Djanira e a irmã Isabel, que eu vi aí chegando, a irmã Paula. Sintam-se abraçadas e sejam bem-vindas. E a minha amiga Tia Leda, que é a nossa presidente também. E eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso artista, o qual tenho orgulho de saber que o Anderson tem uma mente assim divina, né? Eu admiro o Anderson pela coragem de caminhar praticamente sozinho, não desistir do sonho. Eu sou fã do Anderson. Se tem uma plateia que lhe admira, me veja lá, porque eu lhe admiro muito, viu? E sempre que nós pudermos, conte conosco. Lá em frente, você vai fazer ainda muito. Um dia nós vamos viver não só uma TV diária, mas em outras, tá certo? Um abraço bem grande. Nosso irmão, eu esqueci o nome do homem. Oi? Não. O Eliel, que agora se tornou cadeira cativa, o Marcelo, né? Por causa do irmão branco, né? Só por isso que ele está aqui. E ao nosso irmão Josinar, ao seu companheiro, que foi arrebatido e não arrebatado, né? Nós cumprimentamos e sejam bem-vindos. Divulguem por aí que nós trabalhamos, viu? Então nós estamos felizes
porque estamos hoje num momento especial, porque eu sou mesmo professora. Gente, esqueci de cumprimentar meu esposo, secretário de Educação, e o Ronaldinho. Deus te abençoe, viu? E meu esposo, um abraço bem grande, passei o dia sem vê-lo, mas que Deus te abençoe para onde passa. Você vai longe. Onde está é igual o pandeiro, né? Quanto mais bate, mais ele faz zoar e brilho, né, Baltaça? Gente, estamos felizes em estarmos aqui, porque como estávamos falando, somos mesmo professora. E nós tivemos o prazer, né? O Paulo disse que eu sou a voz da consciência dele, trabalho com ele e tenho sempre a preocupação juntamente com ele de sempre estar no lugar do professor, porque não somos professores. E nós estamos num momento especial hoje, porque é o reajuste, né, dos nossos professores, merecedor. Até estou muito feliz porque o nosso prefeito, Zé da Marisa, ele está dentro do que manda a lei, né? Está direitinho. Quero parabenizar pelo compromisso dele, de que ele sempre disse: vejam que vamos cumprir a lei. Então quero parabenizar o prefeito, o secretário, pela reunião tão boa que tivemos na secretaria. Os nossos colegas foram convidados, quem não foi, mas foram todos convidados. E foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, onde nós podemos tirar dúvidas com o grande professor Arnaud, que é um grande professor, trabalha no Conselho de Educação, juntamente com o professor Edgar. É um homem muito religioso. Como ele bem falou, ele não estava sendo pago ali para puxar saco ou mentir. Isso está fora dos preceitos dele, porque ele é um homem sério, ele é um homem que gosta da verdade. E as pessoas são testemunhas de que estavam lá, de que ele, na hora de puxar a orelha, ele puxava. Então eu quero agradecer a Deus por aquela reunião tão boa. E tudo que foi dito lá, né, foi com um acordo com os conselheiros, com os sindicalistas, né, com os vereadores. Estava a Dialeiro, Monacélio, e foi uma reunião muito abençoada. Então nós queremos agradecer a Deus por essa reunião. E quero dizer aos professores que estão aqui, vocês, nós professores, eu sou assim muito revoltada porque o jogador de futebol é bem mais reconhecido que nós. Mas é como o professor Arnaud disse, não é culpa da administração, vem lá de cima, não é de Deus. É do homem que está sentado numa cadeira bem mais alta que o prefeito, o secretário de Educação. E a gente viu o número de alunos que exageradamente tem desaparecido. O que sai para o ensino médio e o que entra jamais cobre o número de alunos que a gente tem perdido. E por isso é impossível fazer mais. Mas nós queremos aqui dizer aos professores que o que a gente viu lá pelas informações, a gente está dentro do prazo, é de 3 em 3 anos. Eu quero agradecer ao Branco pelo lembrete, né? A ajuda que ele nos deu. A gente pode fazer isso antes, né? E se quiserem esclarecer mais dúvida, eu aconselho a Câmara, ao Branco, a convidar o secretário de Educação para fazer uma audiência. A gente convida o Arnaud, o Paulo de Tasso, e aí a gente vai ver essas coisas direitinho, porque o que a gente quer mesmo é ir de encontro com o desejo do professor, porque a gente sabe o quanto vocês ralam na sala de aula, o quanto vocês são importantíssimos nesse processo. Então, queremos dizer para vocês que nós, quanto vereador, não porque somos esposa do secretário, mas porque somos professoras, professor, eu e ele, e
E quando nós saímos da secretaria, a gente também sempre com a sala de aula. E a gente também quer ser reconhecido, tá certo? Então tenhamos uma boa noite, que Deus possa abençoar cada um de nós, Deus possa nos guardar, e são estas as minhas palavras. Obrigada. Concedeu 5 minutos ao vereador Feijão, do tempo de direito. Eu quero aqui cumprimentar, então estava aqui presente aqui no plenário, a minha amiga e irmã Paula, né, esposa do meu irmão Josimar, cumprimentar também o Dominho, o empresário aí, o meu amigo Álvaro, né, que tem acompanhado aí o nosso trabalho pelo Facebook. Obrigado aí pelos comentários que você faz. Deus não tem que ler hoje não, né? Mas o branco me força a usar extremo. Toda sessão depois que ele voltou aqui nessa casa, ele me força. Mas, ó, vereador, eu gosto da polêmica porque a polêmica a gente mancha ela logo com a verdade, né? Quando se fala que o professor de educação física, R$3.100, esse cargo, ele está na grade. Não tem ninguém, não é obrigado se criar um cargo e colocar uma pessoa, não. Vossa Excelência tem informação se tem alguma pessoa nesse cargo? Como é não? No cargo de professor de educação física de R$3.100, Vossa Excelência citou aqui. Se tem. Alguma pessoa, você viu na folha de pagamento algum nome? Não. Não, só foi criado, Vossa Excelência. É exatamente a pergunta que foi feita. Eu fico às vezes assim, eu fico magoado por aqui às vezes, porque um vereador aqui de 6 mandatos, né, e a gente tem que levar aqui o nosso mandato sem polêmica, sem criação de histórias que não são verdadeiras. A gente sabe que quando se cria uma grade, tanto faz na Prefeitura de Umirim, como no governo do Estado, como no governo federal, naquele momento você não é obrigado a colocar uma pessoa ali não. Na medida da necessidade da carência, é que você coloca. Assim como hoje, tem uma secretaria de governo criada no nosso município e que não tem nenhum secretário ainda porque não houve a necessidade. Então, assim, só para deixar bem claro, tem esse cargo criado, R$3.100, mas não tem nenhum funcionário por esse cargo ainda, porque não foi chamado, ainda não teve ainda a necessidade que essa pessoa possa vir fazer parte dos quadros funcionários da prefeitura. Porque eu falo assim, quando se fala aqui no cargo de R$3.100, aí pode a população pensar quem é que está comendo R$3.100 na prefeitura sem ir trabalhar. Então essas coisas são da polêmica, eu acho que nós temos Nobre polêmica. Vossa Excelência está conversando. Eu posso terminar, Antônio? Você vai vir com a parte? Pode a parte de interferir? Está concedido. Vossa Excelência entendeu o contrário. Não foi polêmica. Eu fiz uma pergunta da discriminação do cargo, que não tem lá no quadro. É só isso. Eu não disse que a pessoa estava trabalhando. Se Vossa Excelência ouviu, eu disse que estava ocupado o cargo, Vossa Excelência entendeu errado. Tudo bem. Obrigado. Não tem ninguém no cargo criado, R$3.100, não tem ninguém. O que se passa, a polêmica, é para que as pessoas entendam. E aqui a vereadora, que antigamente era Nenê Braga, mas deixa eu para saber qual é o sistema daqui. E se a gente não cortar logo o mal pela raiz, sai todo mundo aí dizendo no meio da rua que tem uma pessoa ganhando R$3.100 na prefeitura do Mirim. E hoje na administração do prefeito da Maria não tem isso. Então, assim, a respeito dos 3,5% lá dos professores, eu creio também que Vossa Excelência não fez parte. A reunião foi, mas não fez parte da reunião. Porque até hoje, o que eu tenho visto, o prefeito Zé da Maria e o secretário Paulo de Tassi aqui sem puxar saco, é um grande respeito a toda a classe de professores do nosso município. Se não veja, faz uma reunião dessa, chama o irmão Marcelo, que é presidente do Sincero, chama a professora de Atleira da PEOC, chama os vereadores para participarem, presidente do Fundeb, quer dizer, uma reunião totalmente transparente. Ali nós podemos ver todos os números do Fundeb no nosso município. Se não, vejam até o final do ano, em dezembro,
juntando de janeiro a dezembro, a prefeitura ainda vai ter que complementar o salário dos professores, complementar em R$ 584 mil. Então os números são assustadores, porque senão, veja, em 2003 o Mirim contava com 6.218 alunos. Hoje nós contamos com 3.963 no final de 2003, uma perda de mais de 2 mil alunos. E outra coisa, a prefeitura, em nenhum momento, doutor Tiago, e nem o secretário Paulo de Tassi se negaram a pagar esses 3,5%, não. O que ficou acordado lá com os sindicalistas, com os vereadores, com os professores que estavam lá, é que ser feita uma avaliação para novembro ser pago tudo isso. Pode ter a certeza disso que eu estou falando, e eu lhe digo que eu só falo aqui o que eu tiver certeza, senão eu entrego a liderança do prefeito. Porque eu tenho hoje a condição de ser um líder, porque o prefeito dá informações, os secretários me dão informações para que eu possa exercer aqui essa função. Em nenhum momento, nem o doutor Arnon mostrando aqueles números, nem o secretário Paulo de Tassi disseram que não vão pagar esses 3,5%. E ficou acordado lá e todo mundo saiu sorrindo. Presidente sindicato, na minha lei, meu vereador, o professor estava presente, todo mundo saiu sorrindo. Então, o compromisso da administração, quem vai ficar com o dinheiro do professor em caixa? Quem é que vai ficar com o dinheiro do professor em caixa? Não é o direito? Vai ser pago. Agora, em 2011, a prefeitura ofereceu, a avaliação foi paga 100% dos professores. E aí, nós igual vamos cursar agora, como é que vamos fazer uma avaliação? Esse começaram agora em março, foi, Paulo? Logicamente, dia 18 teve avaliação. Como é que nós vamos saber? Então, assim, é complicado, é porque eu sempre digo, é muito fácil ser oposição. É fácil. Você passa ali, vê um saco no meio da rua, o cara passou e não juntou o saco. Agora, meu irmão, quando se trata da responsabilidade administrativa de gerir um município, aí o negócio é outro. Você tem que se preocupar, não é só aquelas pessoas que estão lá no poder, não. Você tem que se preocupar com 20 mil populares que votaram ou não em você. E isso o executivo tem que procurar, tem tido essa preocupação. E eu não estou aqui falando em nenhum momento exaltado, não. Porque se eu tivesse exaltado, nem no microfone eu não estava. Agora, a gente, o compromisso que eu tenho com o povo de Umirim, o compromisso que eu tenho com a administração e igualdade para todos, é de polêmica, cortar mal pela raiz, porque a gente conhece o sistema. Como é que funciona? Chega no esquina e fala, foi dizer lá, aliás, foi um próprio vereador, foi dizer lá na reunião que no escondido tinha saído 50 alunos do escondido. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas eu tenho mais certeza que no escondido não tem 50 alunos que foi para outro município. Então, assim, vamos parar de polêmica, de boato, e vamos colocar esse Mirim para frente. Nós estamos aqui defendendo aos professores, até porque esse projeto, eu tenho certeza que ele vai ser colocado, já está em pauta e vai ser colocado em votação daqui a pouco. Poderia muito bem aqui algum pedir para as comissões. Creio que não vão pedir, porque nós estamos aqui em favor dos professores. Então, assim, aqui a gente faz o possível, traz aqui, a gente tem a transparência. Hoje se eu não quisesse dizer aqui sobre esse negócio desse professor, você pode ir portal da transparência, ver se tem lá. Hoje é tudo aqui, hoje a nossa administração, ela trabalha com transparência, meu irmão. Eu não sei qual é o município não, Paulo, que faz o que tu fez aí essa semana. Chamar vereador da oposição, chamar vereador da situação, chamar sindicato, tudo para conversar, para chegar ao denominador comum. Eu não sei se tem não, meu Tiago, não sei, e se tiver, parabéns também para o outro município. Então, assim, vereador, nós estamos aqui para trabalhar pelo município. E nós vamos defender, não estou defendendo aqui nem o Zé da Maria, nem o Paulo, nem a administração, não. Estou defendendo aqui o que é certo, e o que eu não tiver convicção, o microfone nem ligado não é para me falar. Muito obrigado. Senhor presidente, por questão de ordem, o nobre colega falou uma coisa indevida e eu gostaria que Vossa Excelência me desse um tempo para a explicação. Obrigado. O nobre vereador, eu acho que ele não estava aqui ouvindo atentamente as nossas palavras, mas ainda bem que está sendo gravado. E eu vi bem claro
E essa casa, vereador, é exatamente onde é discutido todas as leis, todas as questões, e Vossa Excelência toma como não é mesmo que falou? A polêmica. Não existe polêmica. Eu não falei em nenhum momento, e qualquer colega pode ser feita uma pergunta para esclarecimento, desde que seja baseado na realidade. Está no quadro, então isso é muito comum, para que possa ser discriminado aonde o profissional, se por acaso está ou não está. Vossa Excelência tomou um rumo ao contrário. Como também disse que eu disse que tinha saído 50 alunos. Daí o secretário, eu fiz um pedido para que ele averiguasse. Eu não afirmei, velho. Averiguasse, até porque é uma perda para o município. Um aluno que, para um aluno, já que eu concluo, um aluno que falta é uma perda para o município. E se fazer uma averiguação, cabe a qualquer um que está a responsabilidade à frente da administração. Até porque, quando o povo diz, é porque quer saber. Quando o povo pergunta, quer saber. Então, nada melhor do que esse esclarecimento. Foi não. Conclui, senhor presidente. Não, vereador, eu só me estranho, né? Eu acho que aqui nós que estamos aqui na Câmara, hoje representando o povo e no plenário, eu acho que não tem nenhum para conhecer mais escondido naquela região que Vossa Excelência. E quando eu falo em polêmica, é porque exatamente as suas perguntas são polêmicas e insinuadoras. São insinuadoras. Quando eu chego numa reunião e digo, nosso secretário, eu quero que você avalie lá no escondido, saiu 50 alunos para o Curu. Pelo amor de Deus, quem é que conhece o escondido aqui mais que o irmão branco, meu Deus do céu? Aí se eu chegar dessa maneira, do secretário, até para Vossa Excelência, até para Vossa Excelência, se eu chegar para Vossa Excelência assim, branquinho, macho, tu sabe, dá para averiguar quantos alunos ali na rua do Matador que estudavam ali no Raimundo Alves. Então, aliás, eu fiquei sabendo da rua do Matador, tem 50 alunos que saíram do Raimundo Alves e foi para o grupão. É a mesma coisa, irmão. Irmão Bruno, eu não estou dizendo que as suas perguntas, elas são infundadas não, mas são polêmicas insinuadoras. E a política mudou, irmão Bruno. A política do milho mudou. Vocês é que estão querendo enxergar. Olha a renovação que está nessa Câmara Municipal. Olha a renovação que está nessa. Isso, Vossa Excelência está fazendo seu papel de opositor e eu respeito profundamente. Agora é como eu disse, é muito fácil a oposição. Por quê? Porque não é só menino que tem problema, não. É o Brasil hoje inteiro, é educação, é saúde. Você pode chegar aqui, se eu quiser chegar aqui, todo mundo dizer que tem problema que ninguém tem. Agora, meu irmão, difícil é você estar aqui no papel desse aqui, tentando o melhor para o município. Sabe? A gente precisa chegar a pau, meu irmão. Não precisava, e eu não estou dizendo que não é para ter sido feito, não foi todo não, até porque nós temos transparência na nossa administração. Mas qual nós dá para ter essa conversa aí, mesmo eu conhecendo escondido, como eu conheço a minha casa, e eu sei que lá não tem essa fonte de aluno, mas dá uma olhadinha aí. Mas quando se leva para uma reunião, a gente conhece realmente o nosso sistema. Sabe? É como eu disse, a vereadora aqui era ninguém praga, mas eu conheço desde desse tamanho. Sabe? A gente sabe a maneira como Vossa Excelência faz a política. E Vossa Excelência tem que se conscientizar que a política do milho mudou. Hoje o prefeito tem 34 anos. Obrigado pela. Eu concluo em 30 segundos. Eu concluo em 30 segundos. Eu ter dado a parte para ele, que ele tem direito até. Certo? Então, mais um minuto para você concluir. Eu concluo em 30 segundos, né, pastor? Só em 30 segundos. Você tem um minuto e você tem um minuto até. Réplica, um minuto. Não, presidente, obrigado. Quando eu fiz que o presidente não estava lá e não é mais colega, eu estava
sabemos três. Quando eu fiz a solicitação móvel de secretário de Educação, eu sei quantos alunos tem escondido, posso até saber, apesar de que eu não trabalho nessa área de educação, não sou professor, não sou nem um funcionário da prefeitura, mas como tem 5 alunos, o queirão que vem para o colégio, então aí já é uma outra história, né? Mas na grande realidade, eu quero agradecer a Vossa Excelência por me ensinar, e eu estou aqui para aprender mesmo. Agora as coisas boas, agora o direito nobre colega. Deixa o poder legislativo aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se ainda estou. Enquanto eu estiver aqui, é um direito do vereador defender, perguntar aquilo que se tem dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. E nós estamos aqui para responder, né? Estamos aqui para responder. Agora, eu gosto muito de ter uma postura de trabalho. E Vossa Excelência hoje vai ficar sabendo da minha postura. Se for perguntas infundadas, ficarei em silêncio. Se for uma pergunta que eu sei que tem algum benefício para o povo, eu vou responder. Você sabe, Vossa Excelência, até se matar alguém, se não quiser falar na frente do juiz, ninguém não fala. Agora, se forem perguntinhas infundadas, se forem boatos, insinuados, Vossa Excelência nem perguntar que não vai ter resposta, não. E se quiser sair espalhando no meio do rua como Vossa Excelência faz, pode sair à vontade. E continua aqui, tenho uma grande certeza, eu não estou ensinando longe de mim. Eu tenho que aprender com você, que é você que tem 6 mandados aqui. Eu estou no primeiro, estou engateando. Agora, se uma coisa que eu aprendi desde o dia 1º de janeiro de 2013, foi o primeiro dia do meu mandato, foi falar que a verdade nessa casa. E nós aqui nós não trabalhamos com polêmica, nós não trabalhamos com boato, a administração séria. E vive trabalhando em prol do povo. Muito obrigado. Você ainda quer falar, vereador? Então, passando a ordem do dia. Projeto de lei 03-2014 dispõe sobre o recurso dos servidores do Ministério. O Poder Executivo está em discussão. Esse projeto é um projeto dos professores e as professoras são merecedoras deste aumento. Então, eu nunca serei contra os professores, porque a minha descendência também tem um professor na minha família e sei o trabalho de cada um, porque é como a irmã falou que esse salário de professora era um salário que era para ser muito maior, pelo trabalho, pela responsabilidade que cada professor tem na sala de aula com os seus alunos. Então, eu sou de acordo. Muito obrigado. Agora continua. Não, aqui é só mais uma vez, aqui eu acho que esse projeto tem que ser discutido porque é a lei que rege, a gente tem que fazer essa discussão, mas a gente já sabe, eu dizia até no começo do meu pronunciamento que eu sentia a falta aqui de muitos professores, né? Mas a gente sabe que é pela tranquilidade de como é feita aqui a administração, a gente se não vejo outra hora, aqui essa câmara abarrotada, que vai salário e não vem, e a Dialida trazia a PO dela e era corrida para um lado e para o outro. Aí traz, vai para conversar, né? Vai para organizar aqui pela contratação daquele doutor Arnaldo, viu? Ele fez ali desde o ano passado, e eu já dizia que eu tinha saído aterrorizado com os números que eu tinha visto ano passado. Porque é o que eu sempre digo, se não for feito uma reforma desse Fundeb a nível nacional, as educações de todos os municípios, elas irão quebrar, assim como a saúde do nosso país está quebrada. E mesmo assim, a gente vê que hoje o piso salarial, ele chega a R$ 1.697. E 99% dos professores que fazem parte aí do PEB2 vão receber R$ 1.908
R$1,57. Então, assim, como é que uma administração dessa não valoriza o professor? E podem ter a certeza, aqui tem os sindicatos, aqui tem os professores, e a administração, e a conta do Fundeb. Inclusive, se eu não me engano, o Fundeb é 60% para pagar o professor, né, Paulo? E até o final do ano vai ser pago 65%. Ou seja, ainda vão entrar com 5% para que seja concluído o pagamento dos professores. Isso demonstra o que? Respeito. Poderia muito bem haver mais cortes para que chegasse aos 60%. E aí é quando eu falo, e eu falei até lá na reunião, que algumas perguntas insinuadoras que é feita assim, mas em tal canto pagou o rateio e no Mirim não paga. Como é que paga no Mirim? Se no Mirim é pago acima do piso, se no Mirim é pago em dias, tudo bonitinho, dentro do mês. Conheço município aí que paga no quinto dia útil, no mês subsequente. No Mirim, quando é no Natal, é pago antes do Natal, dia 23, aí todo mundo, né, curte o Natal com dinheiro no bolso. Então isso demonstra respeito. E eu quero, assim, no fundo do coração, aqui falando, nem como livro prefeito, não, nem como vereador, mas falando como popular do nosso município, parabenizar, Paulo. Desde que você entrou nessa secretaria, você tem que valorizar ao máximo o ser humano. E é por isso que você vem obtendo respeito, não só dos professores, mas de toda a comunidade em geral, não só do seu São Joaquim, mas de Caxitoré e do nosso próprio Mirim e de outras localidades, porque a gente pôde ver isso nas visitas eleitorais de 2012, no qual eu ficava admirado, todo tanto essa evento tinha voto. Ficava admirado, isso deve ser aqui. Há um grande trabalho feito. Não, mas ele tinha marca, mas se ele fosse ruim, ele não tinha arrumado esse futebol. Né? Então, assim, Paulo, meus parabéns. Maria não está aqui, mas eu já passar a mensagem para ele também, dando os parabéns, porque eu vejo que hoje os professores do nosso município têm aqui R$1.697 o piso. E 99% desses professores vão receber R$1.908,57, ou seja, quase R$300 acima do piso. Então, isso demonstra mais uma vez respeito e valorização ao funcionário. Muito obrigado. Presente. Normalmente, eu quero dizer, né, Tiago, Vitor e Chevinho. Seja bem-vindo. A palavra é a vereadora Eugênio. Eu gostaria apenas de pedir, né, que a gente aprove esta matéria, como a gente já falou, que eles são merecedores, nós somos merecedores, porque o que tinha que ser discutido, os vereadores que não foram porque não quiseram, outros porque não for motivo de força maior, mas os maiores representantes desta classe estavam lá, né, que é o presidente do Fundeb e os presidentes dos sindicatos, os vereadores, e eu acho que não tem mais nada a ser discutido, né, votar porque a gente já quer, quando chegar lá no final do mês, né, assim, o secretário já está com ele no bolso, não é assim, né, Isabel? Então vamos, que interessa, né? Assim, com estas minhas palavras. Vereador Marcelo. Eu queria também aqui abraçar o nosso secretário de Saúde, Antônio Júnior, e não digo como Giva não, mas eu digo os nossos amigos que vieram junto com ele. Eu queria deixar aqui mais uma vez as minhas palavras para o nosso secretário de Educação, Paulo Tasso, pela grande atitude de fazer uma reunião com o sindicato, né? A PO, o nosso amigo Nassé, presidente do SINCEP, e com o doutor Arnon, que deixou explicações valiosas para nós, que nós não tínhamos aquelas informações, e toda a movimentação a favor dos nossos professores é de grande valia e vai ter o apoio do Nassé sempre para que a gente possa conquistar cada vez mais o espaço do professor e valorizando cada vez mais. Fiquei muito feliz, não tive presente na reunião passada, do ano passado, mas essa reunião foi importantíssima. E o que me deixou mais satisfeito é que muitas pessoas achavam que reunião com professores ia ser muita discussão, muita problemática, muita polêmica,
mas eu vi nessa reunião uma harmonia e a satisfação, não só dos professores, como também da nossa amiga Galera, e esse reajuste foi muito bem seguido por todos. Muito obrigado. Boa. Sargento de lei continua em discussão. A palavra, vereador Branco. Tem Senhor presidente, demais nobres colegas, e cumprimentar o nobre secretário de saúde que acaba de chegar, e o Estevinho, ex-funcionário dessa casa, e meu filho, Eliel, e os demais que chegaram após. Eu quero aqui a professora de Aleda, que é representante do sindicato da PO, e o irmão Marcelo. É claro e é evidente que nunca é 100%, mas houve saiu um denominador comum, porque o desejado apresentado pelos próprios sindicatos, que era 8,32, foi alcançado. E aproveitando aqui mais uma vez a presença do nobre secretário de Educação, ele sabe muito bem o quanto todos nós que fazíamos essa casa na época, da vontade que tinha essa casa, da vontade que tinha os professores, já não digo nem somente os professores, mas o magistério em si, né, o corpo total, para que o reajuste, embora que ele nos dê uma explicação realmente positiva, que foi o concurso, né, a votação que estava sendo feita, né, e a gente sabe realmente muito bem dessa avaliação. Mas ele sabe na época o quanto a gente, o suor, vamos usar assim essa expressão, a camisa para deixar igual reajuste no mês de janeiro como os demais servidores do município. E eu creio que no próximo ano não vai ter, já está todo mundo já votado, feito as suas votações, em termos de concurso, eu creio, não está 100% porque nunca acaba, né? O concurso tem 2 anos e depois pode até, como já disse aqui o nosso nobre assessor, que pode se estender por mais 2 anos, né? Mas eu creio que em janeiro, talvez assim, essa casa possa receber o reajuste total de todos os seus servidores. É o nosso desejo, a nossa ansiedade, até porque eu dizia para uma das professoras, e ele sabe bem disso, o novo secretário, que esse reajuste vai atingir, ultrapassar o imposto de renda, e é descontado onde ela vai passar a língua num pedaço, e eu creio que não é essa a vontade, não só dessa casa, da própria administração e do próprio secretário. Então, diante disso, nobre secretário, o nobre vereador Eugênio, realmente foi muito valorosa a reunião que nós tivemos no dia 13, e com certeza houve pergunta, porque todas as reuniões, o que tiver dúvida, eu creio que deve ser discutido, deve ser perguntado, porque principalmente quando cabe ao Poder Legislativo, que esta casa aqui é exatamente o local de ser discutido a vontade pública, a vontade popular, principalmente do servidor quando se trata em reajuste. Nós sabemos que o reajuste, ele nunca é satisfatório, 100%. Lógico, nós sabemos disso, até porque temos convicção da situação do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então, diante disso, sei que a maior preocupação dessa casa sempre foi jamais prejudicar o servidor que é tão maltratado financeiramente falando, com tanta dificuldade, assume os problemas, as responsabilidades, dentro, principalmente falando do professor dentro das salas de aula, e a gente sabe da dificuldade. É por isso que a gente é favorável. Eu não tenho nenhuma dúvida desse projeto de
agora eu não estou ligado. Tem, presidente? Tem, não? Bem. Eu me lembrei agora, mas ninguém falou aqui o mais importante, ó Paulo. Esse projeto está sendo aprovado agora em março, mas vai ser pago todo retroativo, janeiro, fevereiro e março, né? O mais importante, o professor vai ficar com 1 centavo aí na conta da prefeitura, com certeza. E eu queria aqui também, fazer meu gosto aí a Fran Júnior, meu secretário de Forte Saúde aí, junto com a sua comitiva, eu vou ficar contigo, viu? Você usou 101%. E aqui eu lembrei, aqui no menino, o operador falou que nunca é 100%, não, acho que foi 101%, porque o piso é 1.697, nós vamos para 1.908,57, 101%, assim. Obrigado. É bom, né? Eu que lembro aqui do. Aí, mas eu estou me lembrando aqui, quando falei suar a camisa sou os professores de uma época aqui. Eu era vereador de muitos anos atrás. Eu acho que ainda hoje tem professor que parece que tem saudade daquilo, mas ainda fala uma ideia. Ali foi sofrimento, passou fome. Nós íamos lá, os vereadores lá naquela secretaria para comprar. E comprava, mortal, e comer mortadela, pão, professor morre de fome, traz de dinheiro. Isso aqui é tempo ruim. Agora hoje, o cara tem um prefeito, aí o presidente não está aqui. O cara tem um prefeito que foi um prefeito que deu um aumento, agora no retrasado, fizeram um aumento aqui, e deu um aumento aqui bem acima da coisa. Ele não dá hoje, porque não dá para dar. Mas lá, aquilo que a lei manda, e já é importante. E é por isso que nós estamos aqui com esse plenário, tem ninguém que mexe. E o projeto está, não havendo mais discussão, está em votação. Quem concordar permanece como se encontra, quem discordar, levanta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 04/2014 que dispõe sobre o reajuste do conselheiro tutelar. É o pedido que está em discussão. Senhor presidente, só para lembrar aqui do voto do vereador Júnior, né? Deixou favorável. Falou para você, né? O projeto está em discussão. A vereadora Eugênia. De nos alegrar, né, juntamente com os nossos conselheiros, quero aqui ressaltar, lembrar o trabalho magnífico desses conselheiros. Quero também parabenizar ao presidente do conselho, que é o irmão Márcio Filho. Gostaria que ele estivesse aqui. Moro lá no distrito em que ele mora. Vejo o Márcio Filho acordado quase a noite toda. A gente passa alta hora da noite, ele está lá todo de preto, né? Parece um policial. E eu acredito que todos vocês estão fazendo esse trabalho. Bom seria que todos reconhecessem quanto vocês são importantes. Quero lembrar que a irmã Isabel é professora, mas foi conselheira e desculpe a expressão, uma baita de uma conselheira, né? Muito bom o trabalho da irmã Isabel, muito sério. E eu quero aqui dizer para vocês que nós vamos aprovar sim, porque vocês merecem muito mais, porque o trabalho que vocês fazem também é muito arriscado, né? Um dia até eu acho que eu conversei com a irmã Isabel sobre isso, ou foi isso com a filha dela. Estava em dúvida, a Isabel assumiria ou não? Eu disse, o que vocês acham? Vocês não acham um trabalho muito perigoso para a irmã Isabel? E eu acho realmente é muito perigoso, mas vocês estão aí, eu acredito que é uma chamada também, né? Uma vontade assim, de fazer justiça, de fazer o bem. Então, os meus parabéns a vocês, vocês merecem muito mais, viu? Eu reconheço o trabalho de vocês, admiro muito e, pelo menos no meu distrito, vocês têm ajudado muito, viu? Porque a gente, antes não, hoje a gente já tem os policiais assim, mais frequentes no distrito, mas quando não tinha, você veio, né? Então, eu quero aqui agradecer o trabalho de vocês, parabenizar. Continue, contem conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês, certo? Um forte abraço.
projeto está em discussão. A palavra é do Marcelo. Pegando aqui as palavras da Eugênia, a gente tem que tirar o chapéu para os nossos conselheiros aqui do município. Eu queria deixar aqui uma homenagem especial ao meu amigo Mundico, que acompanhei seu trabalho com muitos jovens delinquentes que você colocou sua vida em risco, em horários, na madrugada, acompanhando com policiais, ajudando pais. Eu vi a sua movimentação, Mundico. Parabéns pelo seu trabalho, é uma pequena conquista. E parabéns também pelo trabalho da irmã Isabel, que também foi uma grande conselheira do município, o Anderson também, e que vocês não percam essa coragem de trazer para os jovens, para que eles não entrem no mundo do crime, para que vocês sempre acompanhem e fiquem sempre firmes nessa luta de vocês. Parabéns, merecido, bola a favor. Muito obrigado. Aqui só corrigindo o que o parabéns do prefeito, corrigindo e fazendo justiça, parabenizar também o secretário, juntamente com o prefeito e o secretário de Educação, que tem muito importante em tudo que acontece dentro da educação. Parabéns para você pelo seu trabalho. O projeto de lei está em discussão. Agora o vereador Branquinho. Senhor presidente, demais colegas e todos que estão no plenário, principalmente os conselheiros do Conselho Tutelar. Todas as vezes que chega um reajuste desse aqui, os senhores conselheiros, eu lembro-me muito bem daquela data, da lei complementar 003/2011, de 13 de dezembro de 2011, quando a gente é censurado aqui pelo nosso amigo advogado Dr. Júnior, quando na época o presidente dessa casa era o Hamilton Pinheiro Rocha, e a gente querendo fazer o que era de melhor e o mais correto, para que quando acontecesse o reajuste do salário mínimo, também acontecesse no Conselho Tutelar. Acho que lembra muito bem disso, não sei se o Mundico lembra muito bem, naquela época o Romualdo já estava tudo bem encaminhado, mas chegou uma decisão e eles foram, não sei se foi o Mundico e o Romualdo foi lá em casa ou foi uma outra pessoa lá no Romualdo. E nós estávamos aqui com um acordo com os demais colegas para voltar junto, para que aquilo acontecesse. Mas eles pediram para que acontecesse aquela reunião naquele mesmo dia, para que eles pudessem assim receber logo o salário e tal. E nós tivemos muito tempo conversando, mas é assim mesmo. Mas quando se trata de reajuste, senhor presidente, nós sabemos que todo reajuste, o presidente foi muito feliz quando ele fez a colocação ali, chegou a esta casa por motivo de uma coisa ou de outra, mas não pôde chegar dentro das 48 horas, e ele foi bem claro quando disse que iria colocar, iria ver um desenrolar da discussão para que acontecesse de acordo pelos meios legais. Mas eu digo a vocês, eu estava falando com o nobre colega que teve que sair, o nobre vereador Júnior, e jamais a gente vai deixar de, vamos dizer assim, já que não tem mais o que fazer, porque o que a gente tinha que fazer naquela época era exatamente mudar a redação da lei para que pudesse vir a se beneficiar automaticamente dentro da lei, porque o nosso advogado disse na época que era legal, que podia. Mas agora no momento o que nos resta é realmente, da minha parte, eu também o apoio. Está em discussão. Estão atrasados já aqui, quase 2 horas para a faculdade, mas eu não poderia também aqui deixar
Esse programa décimo, sem direito a férias, sem direito só os 450 reais. E no ano passado foi enviado para essa Câmara, no qual os conselheiros tutelados agora têm direito a férias, têm direito a 13º e o salário agora é de R$ 1.100, ou seja, mais de 200% aí de aumento em cima do que o conselheiro tutelar recebia. E essa informação, o que me deixou mais feliz, é que foi o próprio conselheiro que me chamou ali e me falou. Quer dizer, o conselheiro não precisou de prefeito para ser eleito, ele teve os votos dele. Foi o nobre conselheiro aqui, Anson Magalhães. Ele não precisou do prefeito para ser eleito, porque se fosse um funcionário, poderia muito bem estar puxando o saco, né? Mas ele não, ele me chamou ali e me deu uma informação. R$ 450 era o que o conselheiro tutelar recebia, sem direito a 10 nem férias. E hoje, Pauletaço, R$ 1.100, com direito a 10, com direito a férias, e até o cheirinho do vereador e do prefeito, se quiser, viu, moça? Muito obrigado. Um abraço. Presta do Edifusão. Só acrescentar aqui uma informação do nosso secretário de Assistência Social, João Carlos, também está lutando por um carro e 5 computadores para o conselho, para equipar melhor, trazer uma condição melhor de trabalho. Não havendo mais discussão, o projeto deixar em votação. Quem concordar, beleza. Quem contra e quem discordar, levanta. Aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a apresentação.